O Estreito de Hormuz é a rota mais vital para o petróleo mundial. Qualquer instabilidade aqui pode paralisar a economia global. É um ponto de estrangulamento, um verdadeiro barril de pólvora geopolítico. Existe um lugar no mundo onde qualquer tensão militar pode impactar imediatamente o preço da gasolina, o custo do transporte, o valor dos alimentos e até a estabilidade econômica global. Esse lugar é o Estreito de Hormuz, um corredor marítimo relativamente estreito, localizado entre o Irã e Omã, por onde passa uma das maiores quantidades de petróleo do planeta. Mas por que esse ponto é tão estratégico? Porque o mundo inteiro entra em alerta sempre que há ameaças nessa região. Hoje você vai entender. O Estreito de Hormuz é vital para a economia mundial. Por quê? Ele transporta cerca de 20% do petróleo global. Isso causa instabilidade econômica global. A segurança do Estreito de Hormuz é crucial para o comércio internacional. O Estreito de Hormuz é vital para o petróleo global. China, Japão e Índia dependem dessa rota. Uma guerra afetaria gravemente suas economias. Por isso, a estabilidade do Estreito é ideal para todos. O Estreito de Hormuz é vital. Mas e se um conflito militar estourar? Países como Arábia Saudita e Emirados dependem dessa rota para uma guerra aqui paralisaria o fornecimento, elevando o preço e afetando a economia global. Onde fica o Estreito de Hormuz? Ele liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã, que se conecta ao Mar Arábico e ao Oceano Índico. É uma rota vital para o transporte global de petróleo. O Estreito de Hormuz fica exatamente entre dois territórios, ao norte, Irã, ao sul, Omã e Emirados Árabes Unidos. Em alguns pontos, o estreito tem apenas cerca de 33 quilômetros de largura. E o mais impressionante, os corredores de navegação usados pelos grandes petroleiros têm apenas cerca de 3 quilômetros de largura para cada sentido. Ou seja, é literalmente um gargalo do comércio mundial de energia. Por que o Estreito de Hormuz é tão importante? Cerca de 20% de todo o petróleo consumido no planeta passa por ali todos os dias. O Estreito de Hormuz é vital para o comércio global. Cerca de 20 milhões de barris de petróleo passam por aqui todos os dias. Além do petróleo, também passam gás natural liquefeito, produtos petroquímicos, combustíveis refinados. Os principais exportadores que utilizam essa rota são Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar. Estreito de Hormuz. Esses países produzem uma enorme parte da energia que abastece o mundo. Sem essa passagem, o petróleo teria que fazer rotas muito mais longas e caras. O Estreito de Hormuz é uma rota vital para o comércio global. Entre os países que mais dependem dele estão a China, o Japão, a Coreia do Sul e a Índia. Essas grandes economias transportam grande parte de seu petróleo por essa passagem. Estreito de Hormuz. Esses países importam grandes volumes de petróleo do Golfo Pérsico. A China, por exemplo, é um dos maiores compradores de petróleo da região. A Europa também recebe parte significativa dessa energia. E até os Estados Unidos, apesar de hoje produzirem muito petróleo, ainda são impactados pelo preço global. Estreito de Hormuz. Ou seja, qualquer problema no Estreito de Hormuz afeta o planeta inteiro. Sempre que há tensão entre Irã, Estados Unidos ou Israel, o Estreito de Hormuz vira imediatamente o centro das atenções. O Estreito de Hormuz. O que está acontecendo agora com as tensões na região? Este corredor vital para o planejamento. Alertas de retaliação ecoam, enquanto o mundo monitora a situação. Isso acontece porque o Irã já declarou diversas vezes que poderia bloquear o estreito em caso de guerra. Um bloqueio poderia ocorrer de navios de guerra, ataques aéreos ou com o lançamento de minas submarinas. Um bloqueio poderia ocorrer de várias formas: minas marítimas, ataques a navios petroleiros, drones militares, mísseis costeiros, bloqueios navais. E isso não é apenas teoria. Nos últimos anos já ocorreram ataques a petroleiros, apreensão de navios, exercícios militares na região, escoltas militares de embarcações. Cada incidente gera alerta nos mercados globais. Se o Estreito de Hormuz fosse bloqueado completamente, o impacto seria imediato. Meu Deus, o Brent subiu 5% em minutos. Estreito de Hormuz impacto, preço do petróleo dispararia. Com menos oferta de energia no mercado, o barril poderia subir rapidamente. Um bloqueio no Estreito de Hormuz causaria um aumento imediato no preço da gasolina. Isso levaria a um aumento no custo do transporte e no preço dos alimentos. O resultado seria uma grave inflação global. Estreito de Hormuz. Um segundo impacto causaria uma grave crise nas cadeias de suprimento globais. Navios teriam que buscar rotas alternativas muito mais longas, impactando a economia mundial. Terceiro impacto confirmado no Estreito de Hormuz. Potências reagem. Mobilização naval imediata. Forças francesas em posição, aguardando ordens. Estreito de Hormuz. Provavelmente potências como Estados Unidos, Reino Unido, França tentariam garantir a segurança da navegação. Estamos monitorando a situação de perto. A segurança global pode estar em jogo. Isso poderia ampliar o conflito.
Não é apenas o mar que é afetado. O espaço aéreo do Golfo Pérsico também é extremamente sensível. Companhias aéreas frequentemente alteram rotas quando há tensão militar. Isso acontece por causa do risco de mísseis e drones intensificam confrontos militares. Rotas aéreas internacionais precisam ser redesenhadas, aumentando o tempo de voo e custos. A segurança global e a economia são impactadas. O Estreito de Hormuz é uma das áreas mais militarizadas do planeta, justamente por causa dessa importância estratégica. Estreito de Hormuz, uma presença militar internacional. Na região, existem bases ou presença naval de Estados Unidos, Reino Unido e França, uma zona de grande importância estratégica global. Estreito de Hormuz, a presença militar internacional. Além das forças militares de Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. Uma coalizão global garante a segurança e o fluxo do comércio. Estreito de Hormuz. A presença militar internacional. Navios de guerra patrulham constantemente essas águas. A missão principal é garantir que o comércio global continue fluindo. Estreito de Hormuz. Por que o Irã tem tanto poder nessa região? Isso significa que o país possui posições estratégicas para radares, bases militares, sistemas de mísseis e monitoramento naval. O Estreito de Hormuz. Por que o Irã tem tanto poder nessa região? Essa posição geográfica dá ao Irã uma enorme capacidade nessa região. Mesmo sem fechar totalmente o estreito, apenas ameaças já são suficientes para impactar os mercados globais. O Estreito de Hormuz é um verdadeiro ponto de pressão geopolítico. Mais do que uma simples rota marítima, ele é uma peça central no tabuleiro global. O fluxo ininterrupto de petroleiros destaca seu papel estratégico. Ali se cruzam interesses de energia, comércio, segurança militar e influência internacional. Tabuleiro global. Cada movimento militar ou político naquela região é observado atentamente por governos, empresas e mercados financeiros. O Estreito de Hormuz pode parecer apenas um pequeno corredor no mapa, mas na realidade ele é uma das artérias mais importantes da economia mundial. Por ali passa a energia que movimenta indústrias, transportes e economias inteiras. Qualquer instabilidade naquele ponto pode gerar consequências globais. Por isso, quando ouvimos falar de tensões no Golfo Pérsico, o mundo inteiro presta atenção. Porque naquele estreito, uma decisão militar pode influenciar o planeta inteiro. O Estreito de Hormuz é uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo, por onde passa cerca de 20% do petróleo global. Sua importância geoeconômica, pois bloqueios ou tensões aqui afetam a economia mundial. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se para mais análises. Estreito de Hormuz. Inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo. Seu apoio ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos profundos e explicativos como este.